Glória a Deus, bom dia, paz, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, amém? Eu quero ler aqui hoje, irmãos, para a nossa reflexão, para fazermos algumas considerações em relação a essa história, a esse relato, a este exemplo para todos nós, né? Que está aqui registrado em Gênesis capítulo 37. Vou começar lendo aqui Gênesis capítulo 37. Gênesis 37, a partir do verso 16. Vamos abrir aqui, Gênesis 37, a partir do verso 16, diz o seguinte: ouçam só. Ele respondeu: procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Sabe de quem nós estamos falando? Quem é que estava procurando os irmãos? José. Isso, José. Respondeu o homem então a José: eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúbens propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio, sem água. E depois o venderam, para os mercadores, para os homens que estavam passando por ali. Adiante, Gênesis capítulo 45, Gênesis 45, verso 8, lemos o seguinte. Novamente José dizendo, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Amém. Essa história é maravilhosa, irmãos? Essa história é maravilhosa. A postura de José, as decisões de José, as escolhas que José fez. Porque nós poderíamos talvez destacar aqui o que os seus irmãos fizeram, as escolhas que os irmãos de José fizeram, o que eles fizeram a José. Mas no final das contas, o que realmente valeu, o que realmente teve importância, significado, o que mudou toda a história, o que deu um rumo certo para a história, êxito para a história, foi a postura de José. Foram as decisões de José, as escolhas que José fez. E olha que José passou por situações terríveis, onde ele poderia ter feito outro tipo de escolha, poderia ter escolhido se defender, poderia ter escolhido se tornar uma pessoa ruim, porque afinal de contas eles não eram bons com ele, eles não lhe faziam bem, eles não eram honestos com ele. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi traído pela mulher do Potifar, que o acusou injustamente de assediá-la. Ele foi traído pelos colegas de cela, de prisão, quando eles se esqueceram dele. José tinha motivos demais para reclamar, para murmurar, para tornar-se uma pessoa azeda, uma pessoa murmuradora, uma pessoa que escolhesse ser ruim, porque afinal de contas a vida não era fácil, a vida não era boa. E quantas vezes a gente passa por situações bem distantes da realidade de José, mas em situações em que somos traídos, em que somos esquecidos, em que somos acusados injustamente. O que eu quero que você pare e pense e reflita é o seguinte, que apesar de tudo que podem nos fazer, ou que já tenham nos feito, escolher ser reto, íntegro, honesto, fiel a Deus é sempre a melhor escolha, porque nós não podemos tomar decisões pelos outros. Nós não podemos escolher a maneira, a forma como os outros vão nos tratar. Mas nós podemos escolher o que vamos fazer diante da vida, diante dos acontecimentos, diante daquilo que nos fazem, da maneira como nos tratam.
Nós é que vamos escolher de que forma vamos reagir. Se vamos deixar de ser pessoas boas, honestas, de bom coração, de bom caráter, porque nos traíram, porque nos feriram, porque nos acusaram injustamente, porque parecia que não valia a pena, porque pareceu que não valeu a pena ser correto, nós vamos deixar de ser assim por causa dos outros, das perspectivas, das escolhas dos outros? Já imaginaram se José tivesse tido esse tipo de pensamento? Já pensaram se José escolhesse tornar-se uma pessoa corrupta, talvez, desonesta? Porque, afinal de contas, de que valeu ser honesto, correto? Olha onde é que eu vim parar. Olha o que fizeram comigo. É o que muita gente às vezes pensa. São as escolhas que muitas vezes as pessoas fazem, porque a desculpa, talvez, entre aspas, é de que foram maltratadas, é de que foram acusadas injustamente, de que foram traídas. Agora eu não serei honesto com mais ninguém, porque ninguém é honesto comigo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Escolha ser honesto para agradar a Deus. Escolha ser fiel a Deus. Escolha andar nos caminhos de Deus. Essa é a escolha que ninguém lhe tira. Apesar de tudo que podem lhe fazer, ou já lhe fizeram, escolha servir a Deus, escolha ser correto diante de Deus. Outro detalhe inteiramente importante, totalmente importante. Se José, por um desses motivos qualquer, tivesse escolhido agir de forma diferente, tivesse feito uma escolha diferente, José não teria chegado onde chegou. José não teria se tornado governador do Egito. Se ele não tivesse suportado o processo, se ele não tivesse suportado tudo o que passou, ele não teria chegado onde chegou. Qualquer decisão, qualquer rumo diferente que ele desse para a vida dele em uma dessas situações, que ele viveu, ele não teria se tornado governador, teria salvo o seu povo, a sua família. Então, muitas vezes, irmãos, Satanás vai justamente trabalhar na sua mente e no seu coração para que você se torne uma pessoa ruim, para que você se torne uma pessoa de caráter duvidoso, para que você faça escolhas erradas, com a ideia e a desculpa de que o mundo não me tratou bem, então agora o negócio é o seguinte, agora também já não estou mais nem aí para nada. Não caia nisso. Permaneça firme. Para chegar onde Deus preparou para você, onde Deus tem preparado para você, você precisa manter-se firme, íntegro, honesto. Sua conduta, seu caráter, não dependem do que acontece ao seu redor. Depende só de desejar obedecer a Deus, de cumprir os propósitos de Deus. Amém? Talvez a semana tenha sido tão difícil, tão complicada, tantas situações, você não vê a hora de chegar fim do dia, sábado e domingo para dar uma descansada, sabendo que na segunda-feira talvez vai enfrentar as mesmas coisas outra vez. Mantenha-se firme. Amém? Mantenha-se firme. Vale a pena manter-se fiel a Deus. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fortaleça-nos, ó Pai, para que continuemos vivendo de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu propósito. Não nos deixe, Pai, desanimar, nos perder, procurar caminhos diferentes, por não suportar o processo, por não suportar as coisas que precisamos suportar para chegar aonde o Senhor tem preparado. Ajude-nos a nos permanecer íntegros, retos, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.